Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma gatinha. Muito obrigado, Mari, por estar aqui conosco. É uma grande honra ter você aqui comigo hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a Biosimetric que me indicou. E é um prazer estar aqui com você. Então vamos lá. O podcast que traz informação com leveza e responsabilidade, e claro, do jeitinho que vocês gostam. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem causado muito burburinho nas redes sociais e no mundo da estética, o PMMA. Mas será que ele é mesmo o vilão ou será que é só falta de conhecimento? Para responder tudo isso, eu recebo aqui uma convidada que entende muito desse assunto. Obrigado novamente, Mari. Espero sanar todas as dúvidas. Simbora. Mariana Rinaldi, médica formada há quase 20 anos, radiologista especialista em ultrassonografia, pós-graduada em nutrologia, com extensão em endocrinologia e metabiologia, pesquisadora com publicações internacionais e professora de estética guiada por uma imagem. Seja muito bem-vinda ao Pod Cota. E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a Mansão dos Nobres, indicar para vocês um espaço perfeito para vocês, com muita diversão, um espaço perfeito, obviamente, e também inclusão social. Fica com o vídeo. Mansão dos Nobres, o lugar certo para fazer a sua festa. Se liga nessa piscina, 4x8, com a prainha para sua criança poder se divertir, escada para acessar a parte mais funda da piscina. E esse pergolado lindo, maravilhoso para você tirar suas fotos. Um lindo espaço instagramável e essa churrasqueira top, só de olhar dá vontade de assar uma carne. Geladeira, freezer, bancada. Agora, se liga nesse banheiro, um banheiro mais que especial. Esse banheiro aqui a gente pensou com muito amor, com muito carinho, para atender as pessoas com deficiência. O outro banheiro, chuveiro para tomar aquela ducha, ir embora arrumadinho, cheirosinho, chegar em casa daquele jeito. Vem pra cá, Mansão dos Nobres, aqui a sua festa está garantida. E se você quer fazer o seu evento, contrate eles, vai estar aqui embaixo o contato deles. Eu garanto um momento com muita diversão, piscina, lazer, conforto. Tem uma área de churrasco maravilhosa que eu fiquei louco para estar lá comendo. E um espaço inclusivo que vocês vão amar, obviamente. Um abraço, Clodoaldo e Paulo, por estarem aqui conosco no Pod Cota. Que é exatamente o PMMA e como ele age no nosso corpo, doutora? Tá. O PMMA é o polimetilmetacrilato, ou seja, é um polímero, né? Um monte de bolinha, vamos traduzir, Obrigado. Que a gente usa em conjunto para determinar uma reação do nosso organismo e com isso a gente ter bioestímulo de colágeno, formação de cicatriz, que é o nosso colágeno, e aí involumização ou só melhora de qualidade de pele, isso na parte estética. Mas ele também é um polímero que é muito usado em outras áreas da medicina, na oftalmo para lentes, ele é usado como veículo de antibióticos para osteomielite, para tratamentos de doenças de coluna, de osso, ele é muito usado na odontologia para parte de implante, ele é usado em neurocirurgia, então ele é um polímero que atua em várias vertentes da medicina estética justamente porque ele é compatível com a gente. Então, quando vem essas falácias já abordando o nosso tema, eu fico abismada com a ignorância da população. Porque se entendesse que a utilização dele no meio médico não se restringe à parte estética, entenderia os benefícios que ele pode trazer pra gente. Mas, doutora, o que faz ele ser tão, digamos, adaptável ao nosso corpo? Tá, ele tem muito tempo de estudo, né? E nesse tempo de estudo eu tenho o privilégio de conhecer quem inventou o PMMA na estética, que se chama Gottfried Lemperli, que é um cirurgião plástico alemão, vivo até hoje. Fui na casa dele lá na Alemanha, jantei lá com a mulher dele, lavei louça, fiz tudo. E ele estava procurando um material que ele fosse adaptável ao nosso corpo, sem causar uma reação inflamatória muito extensa, né? E que para isso ele poderia repor volumes. Ele tentou inúmeros tipos de materiais, já se tinha usado parafina antigamente, o próprio silicone se utilizava antes. Aí ele calhou no PMMA por conta desse uso na parte fora da estética. Ele foi fazendo os experimentos e entendeu que determinado tamanho de partícula gera exatamente a reação que a gente espera.
E é isso que deixa o PMMA tão bom para a gente usar na parte estética. Os anos de estudo, a configuração dessa partícula, a carga que essa partícula tem, entendeu? E aí a gente consegue viabilizar inúmeros tipos de tratamento utilizando uma partícula de 40 micra, que é o tamanho que tem hoje. 40 micro. O quão pequeno seria isso? Muito pequeno. E quais são as principais dúvidas que os seus clientes têm em relação ao PMMA? Assim, quem me procura hoje em dia, assim como procura grandes nomes do PMMA, já não tem tanta dúvida, porque a gente fala bastante disso. Mas a população em geral tem muita dúvida porque o medo vende e falar mal é muito mais fácil do que você falar bem. Então, as desinformações que acabam chegando para mim são sempre as mesmas. Que ele poderia provocar algum tipo de rejeição, e isso não é verdade. Tá? Que ele provocaria algum tipo de infecção, isso também não é verdade. Que ele provocaria a formação de granuloma extenso a ponto de necessitar ser retirado, que ele é uma bomba relógio, como eu já ouvi várias vezes, que também não é verdade, né? Então, quando você para e pega todas essas informações que as pessoas veem, o medo, né, que elas têm de falar que, é aquele que quase matou o André Surak. Não é! O da André Surak era o hidrogel, e várias vezes eu já falei isso online também, e para quem me procura. Então, as desinformações é que acabam sendo mais cotidianas a mim para responder essas dúvidas. Entendo. E o pessoal é incrível, né? Você pode ter, 9 notícias boas. Se você tiver uma notícia ruim, a primeira notícia ruim, ela invalida todas as notícias boas. Infelizmente, o nosso mundo é assim, doutora. E ele é aprovado pela Anvisa? Sempre foi. O que aconteceu foi que numa época, e tanto que isso é outra das mentiras que contam, ele sempre foi aprovado desde a década de 90, quando ele veio para o Brasil. E teve uma época só, num período de 2007, se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando alguns anos errados, 2004 ou 2007, ele foi proibido de manipulação por farmácias de manipulação. Por quê? Porque não se tinha controle. Quando você está numa indústria, a indústria é amplamente fiscalizada. Então, você tem rigor na produção daquele produto. Então, você vai ter rigor no tamanho do produto, na carga do produto, na limpeza de fabricação daquele produto. E quando ele era manipulado por farmácias de manipulação, não tinha esse controle. Então, se tinha muito mais formação de nódulos, de granulomas inflamatórios e de infecções, mas em virtude de uma má qualidade. E foi proibido por farmácias de manipulação, mas pela indústria nunca foi. Nem vai ser, tá? Já trago Porque eles não tinham um protocolo, né, antigamente, digamos. Não, é que farmácia de manipulação, a fiscalização é meio difícil. Você vai aqui, no mínimo, se a gente andar umas 3 ruas aqui, você vai achar no mínimo 1, 2 farmácias de manipulação. Tem muita. E para você ter essa fiscalização em cima de controle de qualidade em cima da farmácia, é complicado. Muito difícil. Entendi, faz sentido agora. E quais são as indicações específicas do PMMA? Ele serve para reconstituir volumes. Tá? Então, assim, atrofias musculares, lipodistrofias, que a gente fala que quando a pessoa sofre um acidente, tem aquele consumo da musculatura por parte do acidente, né, que fica com aquelas cicatrizes, correção de cicatrizes, reposição volumétrica no paciente que faz uso de coquetel antirretroviral, que são as pessoas que são HIV positivas. Então, ele tem até uma aplicabilidade dentro do SUS, que é para esse tipo de paciente. O SUS dá esse tratamento gratuito, com colocação de PMMA, porque sabe da qualidade do produto. Isso desde os anos 2000. Pra você ver, e tem gente falando que não presta. E mais, doutor, uma dúvida. Além de casos cirúrgicos em relação a acidentes, digamos assim, como que você tinha dito, de acidentes, de músculo, essas coisas, pode ser usado para colocar, por exemplo, silicone? Eu digo silicone, aumento de peito, no caso. Então, mama, aí você entra num padrão que, assim, aí é minha opinião como médica e da parte de radiologia, principalmente. Mama, a única coisa que a gente pode fazer em mamas são próteses de silicone. Por quê? Porque mama a gente tem, estatisticamente, todas as mulheres, a gente sabe isso por estudos, que infelizmente, se viverem até uma certa idade, em torno dos 120 anos, vão ter algum tipo de câncer de mama. A gente colocar qualquer tipo de produto, ou seja, que seja a nossa própria gordura, não vale a pena, porque você pode ter alguma absorção ali, formar um cisto, que a gente chama cisto de esteatonecrose, que é uma calcificação, que pode até confundir com algum tipo de tumor, e aí você inviabiliza, a qualidade de vida dessa paciente. Vai ficar pesquisando sempre que está com câncer. Então, mama,
a gente não usa PMMA. Lábio, a gente não usa PMMA. Por quê? Porque o PMMA é um material um pouco mais rígido e a gente precisa da maciez entendi. do lábio. Então, não se usa, é proscrito a utilização de PMMA em lábios. É para Caraca. reestruturação das outras partes, principalmente reestruturação muscular. Então, o paciente Entendi. tem sequela de poliomielite, que hoje já é menos comum por conta de vacina, mais antigos têm. E tem assimetrias ali. A gente consegue repor esse volume com um produto que entendi. é super aceito. Cara, que legal. E agora eu tô entendendo um pouquinho mais do que a gente lê na internet, a gente não consegue, pelo menos eu, não consigo entender muito bem. Mas é correto. Como que é feita a aplicação do PMMA? Ele pode ser utilizado como só um bioestimulador de colágeno, ou seja, para melhorar viço, qualidade de pele, pequenas flacidez, ou ele pode usar como aumento volumétrico, tá? Então, se eu tiver ele numa concentração menor, pensa que as bolinhas são bolinhas. Se eu coloco bolinhas separadas, vou ter só uma ligação entre essas bolinhas. Isso a gente chama de bioestímulo de colágeno, que a gente vai usar para flacidez de pele, que a gente vai usar para melhorar o viço, a elasticidade. Agora, se eu coloco todas essas bolinhas juntas, eu não gero um volume? Sim. E aí, esse volume concentrado é para repor volumes perdidos dentro da musculatura. Nossa, eu tinha visto um vídeo de um cara que ele quebrou acho que ele quebrou a perna, algo assim. E a perna dele ficou, tipo, toda molenga. A esquerda tava tranquila, mas a direita, tipo, ele batia assim, fazia, tipo, ponhonhonhon. Então, ela pode ser usada nesses casos? Dependendo do que causou esse tipo de lesão, a gente consegue sim restabelecer formato e até melhorar tônus da musculatura, tá? Existe um estudo que fala que quem tem o produto no intramuscular, ele tem uma potência, um ganho de massa muscular muito melhor do que quem não tem. Mas é isso que eu ia te perguntar, ok, tive uma perda muito grande de músculo no braço, colocamos o PMMA e eu ganhei músculo de volta. O que acontece com o PMMA? Ele vai ficar lá. Ah, A única diferença dele para outros bioestimuladores é essa, que ele vai estar lá eterno. Não quer dizer que ele vai funcionar eternamente. Senão era a fonte da juventude, né? Ninguém envelhece, coloca faz e fica sentido. velho, entendeu? Você continua envelhecendo de uma maneira mais lentificada. Caraca, que interessante, olha só. E qual é a utilidade do PMMA? Qual a quantidade do PMMA? Como que você sabe qual é a quantidade certa? Além de esteticamente falando. Aí eu vou falar da minha parte. Como eu faço com ultrassom, todos os meus procedimentos eu faço guiado por ultrassom. Então, eu tô vendo o quanto eu tô enchendo o músculo. Chega uma hora que o músculo satura, tá? Essa quantidade máxima, ela não é bem definida. A gente tem um consenso feito por um monte de médico em 2018, onde estabeleceu-se uma quantidade relativamente segura, que é de 300 ml no máximo, tá? Mas isso varia muito, tá? Em mim, eu tenho mais de 300. Entendeu? Mas a gente vai estabelecer isso de acordo com cada paciente, como ele reagiu ao primeiro volume. Então, numa primeira vez, eu não ultrapasso 300 nunca. Depois a gente vai vendo como responde, quanto que melhora, se o ultrassom tá tranquilo, o músculo não tá saturado. Então, eu vendo como o músculo tá, eu consigo dizer se cabe mais ou não. Mas tem que ir com parcimônia, porque a gente não retira também. Tem que cuidar. Porque é mais fácil colocar mais do que tirar, né? No caso, não tira. Não existe como tirar. Mas, doutora, você faz aplicação em você mesma? Ou, você pode fazer aplicação em você mesma? Ou você precisa de ajuda de outros médicos, digamos assim? Por uma questão de logística, em mim mesma eu não consigo fazer, tá? Embora eu quisesse, porque eu acho que eu gosto da minha técnica. Mas eu tenho algumas colegas que me ajudam, sim. Assim como eu ajudo elas. Sim, eu tinha visto isso porque, se eu não me engano, eu não lembro quem veio aqui no podcast e disse que se aplicava em si mesma. Foi a Doutora de esteticista. Essa de face? facial. Face é um pouco mais fácil. Eu consigo me aplicar na face. Agora, bumbum acho que fica meio... Sim, né? realmente, não ok. Não dá, fica meio... Ok, você tem um ponto. Mas face dá. Eu acho que desmerece um pouco o nosso trabalho, entendeu? Mesmo sabendo fazer, eu acho que para você ter qualidade de resultado, é diferente você deixar o outro profissional agir em você. Entendeu? É porque também, se for você em você, vai ter muito mais, digamos, o meio emocional, pode-se dizer? Também tem essa. Eu, sei lá, eu tenho medo de agulha. Mentira. Eu adoro agulha. Cara, se eu tivesse medo de agulha, eu acho que eu estaria lascado, tadinho de mim. Só um adendo, eu fiz um exame
esse sábado, cara, me furaram todo, colocaram um monte de agulha em mim, fiquei Não todo estavam furado. achando sua veia? Não, qual é o nome? Eletro... Ai, delícia, choquinhos. Nossa, delícia. Não, Você assim, adorou, a né? parte do choquinho é delícia. Minha mãe, eu amo esses negócios. Eu tinha até comprado um negócio porque ficava dando choque, é igualzinho a sensação. O músculo fica assim, né? Tum, 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 tum. Mas a parte que enfia uma agulha e dá choque dentro de você é ruim Você demais. é muito novo pra ter túnel do carpo aí, hein? Pode Ih. fazer exercício, hein? Meia-noite te conto o segredo. Né? Te conta. E o procedimento hoje é realizado em um ambiente seguro e adequado, com todas as normas de segurança e higiene? Como o produto, ele só, teoricamente, né, a gente espera isso, ele só é vendido para médico, tá? E a gente precisa ter um estabelecimento com uma legislação que é caracterizada pela vigilância sanitária para a execução desse tipo de procedimento. Espera-se que o ambiente seja totalmente salubre, né? Mas a gente vive no Brasil, que é muito grande, fiscalização é ruim. Então, né, a gente sabe de histórias e até um ponto que diverge muito quando você pega um trabalho que fala de uma complicação. É sempre aquela história, fez, tipo, no fundo do quintal, né, com a tiazinha falando, né, cantando funk do nosso lado. Não é assim, né, é feito em clínicas, pode ser feito ambulatorialmente, não precisa ser em centro cirúrgico, mas o médico tem que tomar todos os cuidados, usar, né, material estéreo, usar luva estéreo, então a gente toma todos os cuidados para manter o ambiente mais limpo possível, né? Sim. Mas, doutora, hoje em dia existem muitas clínicas, digamos, fora da lei, digo, não chega a ser, não sei se posso dizer clandestinamente, né? Mas clínicas que não estão dentro da lei e realizam esses procedimentos? Infelizmente, sim. Foi até uma briga que eu tive com um deputado num podcast também. Foi a respeito disso, porque hoje em dia todo mundo é doutor, né? Você já reparou isso? Você não sabe se a pessoa fez medicina ou não. Ela se diz Realmente, doutor. normalmente a gente não pede e me mostra seu diploma. Exatamente. E aí a gente teve por várias semanas muitas pessoas sendo, não sei se você é mais novo, eu sou a velhinha que gosta do fenol, né, do peeling de fenol, mas aonde aconteceu o problema do fenol era uma clínica que não tinha legislação para estar atuando com o fenol, a profissional que estava atendendo sequer tinha formação, tinha feito um curso online, entendeu? Por quê? Porque o Brasil é muito grande e não tem fiscalização para isso. A fiscalização no Brasil só acontece quando seu coleguinha te deda. Então é por verdade, inveja, né? e não porque houve uma fiscalização Doutora, realmente. Foi aquela moça que teve uma alergia, eu vi. Um moço que morreu, na verdade. Ah, eu vi também. Que a mulher foi até presa. Eu vi esse daí. Teve uma moça também que fez e deu uma alergia severa. Esse foi o de Croton, que é um outro que é tão potente quanto o fenol. Mas que também era uma profissional que não era habilitada para estar usando aquele tipo de produto. Mas qual é a durabilidade do produto, perdão? O produto, ele é de característica definitiva. Então, colocou, nunca mais tira. Só que a durabilidade de ação não é definitiva porque a gente continua envelhecendo. Senão ia ser muito fácil, como eu te falei antes. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe por estudos científicos que o máximo de potência de ativação do colágeno lá vai ser de em torno de 5 anos. Tá? Depois disso, o nosso envelhecimento supera os benefícios do anti-envelhecimento do produto. Mas o produto fica lá quietinho e não faz mal nenhum. Entendi. Mas aqui, tá bom. Fiz 5 anos atrás, em 2020, uma aplicação do PMMA. Cheguei agora em 2025, ele já está, digamos assim, desativado, mas ele continua no meu corpo. Se eu quiser fazer mais uma aplicação de PMMA, o que acontece? Nenhum problema. Se o seu organismo permitir e o músculo tiver espaço para isso, você pode fazer. Mas o PMMA, ele vai sugando, ele vai ocupando espaço dentro do meu músculo? Mesmo depois de 5 anos? Ele tá lá, né? Mas entendi. se você tem espaço sobrando ainda, o que a gente não pode é saturar aquele músculo, trocar aquele músculo da fibra dele para só produto. E o que acontece se fazer isso? Você empedra. Pensa num músculo que perde a característica principal dele, que é ter elasticidade. E aí você entendi. vai empedrar, e aí você vai comprimir as estruturas que estão adjacentes. E aí você pode ter dor, aí você pode ter dificuldade de movimento, dependendo do grupo muscular que você colocou. Eu tinha entendeu? visto um pessoal na internet que o nosso músculo, na verdade, é como se fosse... Não explicando pra você, porque você obviamente já sabe, explicando pro pessoal. É como se fosse um elástico esticado. E quando esse músculo rompe, eu posso usar o PMMA pra ajudar a recuperação do músculo? É uma das minhas principais terapêuticas.
paciente com acidente automobilístico ou paciente com lesão muscular pós esforço físico, a gente consegue reconstruir a parte músculo-tendínea, melhorando até o tônus e força daquela musculatura com o PMMA, em algumas etapas, óbvio. Mas uma dúvida aqui mais pessoal, assim. Pessoal que é mais fisiculturista, eles podem usar isso para, por exemplo, meu ombro, mesmo usando esteroides que Não 90% deles usam, meu ombro não tá tão legal quanto eu gostaria. Eu posso colocar PMA... ok, poder é uma palavra... Deveria, não deveria, né? Mas é o famoso dever, não deveria. Poder é outros 500. Eu poderia colocar no meu ombro para ficar, digamos, mais estético? Eu acho que hoje em dia, eu sou das antigas da parte do fisiculturismo, eu adoro a parte do fisiculturismo, mas hoje em dia virou trabalho do melhor profissional estético que está associado a ele. Dá pra gente fazer assim. Tanto que a gente sabe de pessoas que, assim, são pro-card, que a gente fala, são overall lá em Olímpia, e que tem PMMA no bumbum. Sério? E que tem PMMA no peitoral, que tem PMMA no ombro, na coxa, ou em outros lugares. Assim como a gente sabe também que muita gente perdeu espaço no fisiculturismo porque procurou o profissional ruim e que o cara, ao invés de consertar o músculo, detonou a estrutura estética. Tadinhos. E aí a pessoa não pode mais competir. É complicado, né? Aliás, só um comentário aqui. Um dos meus sonhos, dos meus projetos, assim, que eu tenho pro podcast, pro Podcota, é trazer o Ramondino, imagina? E um dia, quem sabe, trazer o Cibano, que, né... Nossa, esse você traz que eu vou ficar... Vai ficar uma multidão ali. Assim, até eu vou ficar... Que é complicado, né? O cara é uma geladeira ele é a definição ele é daquele meme da geladeira Electrolux, 4 portas, com freezer embutido. Eu nem sei qual é a voz dele, porque eu achei tão bonito que se ele fala, eu não sei se ele fala. Mas o negócio que eu dou muita risada, né? Que normalmente esse pessoal do fisiculturismo, aliás, até fugindo um pouco do assunto, o pessoal do fisiculturismo normalmente tem a voz grossa, né? E o Cibano tem a voz fina. Porque, tipo, por conta dos esteroides. E eu olhei e falei, ué, imagina não quando combina. ele não tomava, devia ser Né? pior ainda. Tadinho, agora... Personagem, né? Nossa, é verdade. É tipo o Anderson Silva, tá ligado? Exatamente. Todo mundo olha pra ele, cara de bravo. Ele abre a boca e fala, é o Mickey essa... Então não assusta. Nem né? parece que vai... Não brinca. E quais são os riscos e possíveis efeitos colaterais associados ao uso do PMMA? Risco é por má técnica, tá? Hoje eu trabalho com complicação... Opa! Gasguei. Eu trabalho com complicação em estética, com todos os tipos de preenchedores. A maioria dos casos que chegam pra mim são de ácido hialurônico. Mas quando é de PMMA, o que eu vejo é erro ou de seleção do paciente. Não é todo paciente que pode ter o PMMA. Ou técnica do profissional que acabou colocando, tá? Do produto, a gente não tem referência de erro, tá? Então, não tem, como eu te dizer, um efeito colateral, uma coisa esperada, assim, porque tá inerente à técnica que foi utilizada. Agora, com relação à técnica, o que a gente mais tem é nódulos, né? Que pode formar com qualquer bioestimulador e são tratáveis. E, hoje em dia, a associação com muita gente, porque quem procura a gente, na maioria das vezes, também é fisiculturista, também faz a parte de nutrologia, e excede um pouco nessa parte, seriam os problemas renais, que são os mais chatinhos da gente conduzir, mas mesmo assim são conduzidos, quando a princípio e certeiros, são conduzidos em consultório, não precisa de internação não, como o povo fica colocando em mídia, mas são coisas que são inerentes a qualquer tipo de bioestimulador. Se eu colocasse a mesma coisa de hidroxiapatita com outro bioestimulador, aconteceria exatamente a mesma coisa. Não tem só porque é PMMA aconteceu isso. Entendi. Entendeu? Hoje é correto dizer que se você tem uma boa técnica, você tem uma boa equipe especializada e você é bom, não existe risco do PMMA? E você é um cliente, digamos, um cliente correto, né, digamos. Se você selecionou um paciente que pode, ou seja, pediu exame para ele, se você sabe atuar certo, eu uso ultrassom para me ajudar a colocar no lugar certo. Se eu tenho um ambiente adequado para isso, e se eu uso um produto de qualidade, certificado, tudo, eu minimizei em quase 100% o risco. Por que eu falo quase 100%? Porque a medicina não é exata. Às vezes, mesmo com os exames, a gente deflagra uma reação inflamatória maior. E tudo bem, a gente vai atuar naquilo. PMMA não mata. Tá? O que mata é a ignorância do povo em cima dele. Entendi.
interessante, né, falar sobre isso. E quais são as probabilidades de ocorrerem complicações? Porque, tipo assim, ok, se você tem tudo isso, o que pode acontecer? A pessoa pode, por exemplo, ter um nódulo, algo assim? Pode, eu tenho. Sério? Sim. Eu tenho no meu mundo, não foi feito por mim, foi feito por um amigo meu. E tá tudo bem. Não quer dizer que eu vou morrer por causa disso, né? Ele é uma bola de colágeno. Todo nódulo de bioestimulador é igual uma bola de colágeno. Tem algum problema para minha saúde? Nenhum. Se ele não é visível, eu não preciso nem mexer. Se é visível, eu vou lá, mexo, deixo ele mais ameno e tá tudo bem. Cara, é interessante porque eu fiz uma cirurgia de ginecomastia e me deu nódulo. Agora eu vi aquele monte de negócio assim, montuado, né? Eu falei, nossa, que isso? Não, Mas deu eu... nódulo. Deu um... Não é nódulo aquele negócio? Uma fibrose? Não, deu um... Nossa, fugiu a palavra É vazamento de sanguinho. Um um hematominha. hematoma. Tá, um seroma, E qual a na diferença verdade. de... Deu um hematoma. Módulo pergunta. Qual a diferença de hematoma pra nódulo e ceratoma que você disse? Seroma. Na verdade, Isso. assim, o nódulo, ele é uma coisa sólida, tá? Então, eu tô falando da bola de colágeno, da fibrose. A fibrose é uma bola de colágeno. Então, como você manipulou, né, na ginecomastia, você pode ter formação de fibromas, de nódulos também, por conta da manipulação do trauma que teve no local. Mas, às vezes, a gente pode pegar um vasinho, às vezes a gente pode deixar o espaço muito livre e aí a gente forma o que a gente chama de coleção. Quando a coleção tem um aspecto mais de sanguíneo, é um hematoma. Quando a coleção ela tem um aspecto mais citrino, que é uns fluidos corporais por espaço morto, a gente chama de seroma. Entendeu? Teve uma crise entendi. de asma pós-cirurgia. E o que acontece com a crise de asma é que a gente tem também uma mobilização dos vasos. E aí, por conta da força, às vezes pode ter um estiramento de um vasinho pequeno, babou, fez uma hematominha. Vazou meu sanguinho. Deu É leite complicado. de sangue. E, doutora, como que você iniciou na medicina? Falando agora um pouquinho mais sobre você. Nossa, eu sempre quis ser médica, sabe? Sério? A minha irmã sempre falava assim, eu quero ser mãe. Eu falava, eu quero ser médica. Sempre. Eu entrei na faculdade direto do meu colegial, né? Fiz em Bragança. Mas, a princípio, eu queria ser mulher de cirurgião plástico. Não consegui. Aí, eu fui pra radiologia, que eu sempre amei. Fui fazer ultrassom. Só que eu sempre gostei de treinar essas coisas. Eu tomava bomba tudo errado. Aí eu falei assim, Você tomava bomba? Óbvio, Fake tomo até nerd! hoje. Não tem problema, eu gosto. E tomo até hoje. Só que hoje eu tomo direito, acompanhado por médico, por mim, e faço toda a minha reposição. E faço toda a minha reposição. E eu só achava que faltava na nutrologia a cerejinha, porque por mais que você treine, por mais que você suplemente direito, às vezes você não tem aquele desenvolvimento de certas partes como você teria, tipo, como você queria, né? Aí eu vi que o preenchimento do produto era bom, tudo. E aí eu fui associando. Então eu fui muito pra estética depois disso. Hoje eu juntei e faço tudo ao mesmo tempo. Cara, que interessante. E eu lembro que tinha vindo um nutricionista aqui, e nutricionista das estrelas, né? E ele, cara, eu dei tanta risada que eu fiz uma piada. A gente chegou nesse assunto de anabolizante. E aí eu fiz uma piada, cantei aquela música do Irateston, Testex, a fórmula maramba pra você ficar mais certo. Eu cantei, tipo, uma parte, assim, zoando, pensando que ele nem ia conhecer, mas aí ele começou, ele continuou. Não, eu sei, mas é que, tipo assim, eu não esperava. Eu não, tipo, sabe quando você... tem perguntas, tem coisas que você vai na maldade, você vai falando, pô, pra ele continuar, mas eu fui tão inocente, eu comecei a cantar e ele... brincando, assim, ele continuou, rendeu tanta risada que... Mas é que eu acho que também é um outro assunto polêmico. Hoje, é lógico, você não tem que usar para fins recreativos, mas a reposição hormonal, ela é super importante hoje em dia. A gente não foi feito para durar o tanto que a gente está durando. Se a gente não souber repor aquilo que está saindo da gente, a gente não vai ter qualidade de vida. E aí, o que adianta você durar 80 anos dependente de outra pessoa? Que adianta você durar 90 anos e não conseguir saber quem é o seu neto que está conversando com você? Sim. Então, a reposição hormonal, a suplementação de vitaminas e outros minerais, ela veio para compor isso. A gente vive mais, tem que viver com qualidade. Então, eu acho absurdo aquele que fala, não pode usar... Mata! Cara, mata nada. O que mata é, tipo, tomar burrice. tiro. Entendeu? Eu tinha ignorância, não é isso. O Léo Stronda,
que é o, querendo ou não, virou Larry Stronda, né? Lembro que ele foi num programa e o programa a todo momento colocaram ele contra a parede. Tipo, querendo fazer ele... Foi um programa sensacionalista. Né? Colocar, tipo, que esteroides mata. Aí colocou uma mulher que, tipo, falou que o filho dela morreu com o uso de esteroides. E, gente, obviamente, qualquer coisa que você faça, que você mexa no seu corpo sem uma doutora ao seu lado, sem uma Mari, que, aliás, é uma ótima companhia... você vai ter o risco de dar ruim. Exatamente. É óbvio. Você não vai fazer igual o pessoal que tá aí. Ei, vamos ali no cantinho, vamos. Vai ficar aplicando o negócio sem nem conhecer, sem conhecimento. E, aliás, é um ótimo assunto pra termos aqui. Mas, infelizmente, vai ser em outro podcast. E, doutora, o que acontece se não gostar do resultado? Aplicou, falei, então, doutora, não gostei. É que nem tatuagem. Hoje tatuagem tem laser pra remover, né? Mas eu Corta entendo. essa parte. Entendo. Hoje tatuagem já até consegue remover com laser, mas às custas de dor. O PMMA você tem que estar muito certo do que você quer. Por isso que eu falo para os meus pacientes, eu não tenho que te convencer. Você tem que estar certo do que você quer. E eu não... O que vocês têm que entender hoje, e acho que, graças a Deus, uma coisa que está entrando na sociedade, é que a gente não pode modificar. A gente tem que harmonizar, a gente tem que melhorar a versão da pessoa. Modificar, não. Porque o que é moda hoje, amanhã não é. Eu só quero deixar bem claro, ela falou harmonizar, tá, gente? Não é harmonização facial, não demonizar, igual tem feitam por aí, né? Exatamente. É modinha, aquela coisa. E mesmo com os produtos absorvíveis, podem causar, né, danos permanentes. Então, assim, paciente chega pra mim, por exemplo, e gosta da bunda da Kardashian. Desculpa, eu acho aquilo ridículo. Eu não vou fazer. Eu nem sei como é a bunda da Kardashian. É bem grande. Ela uma bandeja, né? Exatamente. Eu acho Sério? Que não dá. Eu acho Quem? Que... A Graça. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que tudo tem limite nessa vida. A gente tem que saber proporção, né? A gente tem que envelhecer da melhor maneira. É que mas chega não um momento modificar. que perde... O nosso corpo é tão proporcional, né? Bonitinho. Tipo, nossos braços são proporcionais ao nosso corpo, nossa cabeça. Ok, algumas pessoas têm as suas exceções. Meu primo, ele anda com aquele da casa do capacete, sabe? Ah, aí o que acontece? Não, pode falar pra ele. Tadinho, gente. Beijo, primo dela. Aí, o que acontece? Nossa, eu falei um negócio muito errado aqui, mas depois eu falo. Nossa, até me perdi. Vamos pular esse negócio, esse assunto, que já não quero ser processado. É que a gente tem que prezar pela simetria. A gente tem que prezar por a gente estar bem. Lógico, a gente tem algumas deficiências que a gente pode corrigir. Com a estética tá aí pra isso. Sim. Né? Mas não tudo. Cara, quando eu pensei só um negócio aqui. Se você tem uma bunda enorme, como que você vai andar de avião? Tem que pagar 2 lugares. Gente! Se eu pudesse, eu ia no maleiro lá em cima. Também. De tão magrinho que eu sou. Eu vou ali Não, que é mais encolhidinho barato junto com a mesmo. Eu também. Vou no cargueiro. Eu vou lá como um cachorro. Me identifico como animal. Vou lá como um cachorro. Pronto. Agora você pode. Ai, gente. A gente é tão evoluído e desevoluído. E quais são os alertas que devo observar no procedimento? E como devo proceder caso eles ocorram? Tá. Primeiro você tem que procurar um profissional que realmente seja habilitado para isso. E como tá? saber se ele é habilitado ou não? Graças a Deus, como a gente ainda somos poucos profissionais que realizam esse tipo de procedimento. Quando eu comecei a atuar com PMMA 10 anos atrás, tinha tipo 50 profissionais. Hoje a gente deve ter em torno de quase 52. 2 mil. Não, de quase 2 mil. Para tamanho de Brasil, é muito pouco. Então, e como são duas indústrias e brasileiras muito boas aqui no Brasil, você consegue, através de contactar essas indústrias, saber se o profissional foi habilitado para isso. Se o profissional já faz uso desse tipo de produto. Não é difícil. Além disso, ver se é médico, né? Só médico pode comprar esse tipo de produto. Nossa, diploma. Mas dá pra gente saber. Hoje a gente consegue pesquisar no Google, fala tudo da nossa vida. Sim, realmente. A gente precisa ver se é uma clínica, né? Não vai fazer no hotel, que a gente sabe que já teve caso disso. Não vai fazer no cabeleireiro, não vai fazer no fundo do quintal. A gente precisa ver o produto que estão utilizando. Então, ele não tá num galão, ele vem embalado 1 a 1, ele vem separado em seringas de 3 ml, né? Porque já teve caso também da profissional ficar tirando de um galão o produto, né? Tipo, silicone líquido industrial. Ela tava tirando o pretinho de carro para colocar e falando que era PMMA, juro.
Então, é isso. São coisas, né, que você precisa ver se a pessoa tá Meu usando Deus. material esterilizado ou material estéreo, né? Não é aquele que usou na coleguinha e vai fazer em você, né? O material é único e seu. Que E meu... precisa ficar de olho. Cara, é incrível como a gente tem que falar coisas tão... Eu não digo... porque, obviamente, ninguém é obrigado a saber. Mas tem que alertar, porque, cara, é ridículo isso que acontece. Você ter casos, você ter que avisar a população pra isso é ridículo. Aonde a gente chegou? A que ponto estamos? Mas sabe qual é a culpa disso? A culpa disso é da gente mesmo, das redes sociais. Sim. A gente tem que se impor tanto, tipo, que a beleza tem que ser assim, 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 que a pessoa, quando não tem condições financeiras para aquilo, procura um meio mais imediato. E o meio imediato é isso, é tipo colocar silicone industrial, é fazer aqueles negócios na boca de ficar sugando e deformando o seu lábio, que a gente vê na internet. Eu fazia Não isso é? quando eu era pequeno, porque eu não sabia o que era. Entendeu? Mas você vê gente adulta com mais de 2 neurônios, quer dizer, eu acho que... Ou então eles não se conversam. Meio neurônio. Entendeu? Mas fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque são imediatistas. Né? Caraca. Um vegetal tem inteligência mais Isso maior. hoje em dia tem. E o PMMA é realmente uma evolução da medicina? Qual a diferença entre o PMMA e outros produtos? Cara, eu acho, é que assim, eu só trabalho praticamente 90% do meu tempo com ele, tá? Por quê? Porque ele é um produto que entrega aquilo que eu quero que ele entregue. É confiável? Muito confiável, na mão da pessoa Sim, certa. sim. Entendeu? E a única diferença dele para os outros, e que é a melhor diferença, é que ele é definitivo mesmo. Porque eu não vou ter que ficar lá voltando a cada 6 meses para retocar, eu não vou ter problema com o meu sistema imune por conta dele, porque você aplicar os outros também pode ter um efeito em sistema imune. E assim, ele, nas mãos corretas, ele te traz o benefício que ele deve trazer. Entendeu? Os usos fora da estética comprovam isso. Ele usar para patologias onde você não conseguia chegar com um antibiótico lá e ele é o seu produto que vai estabilizar, é divino. Então, é um produto que veio para revolucionar, é um produto barato, perto dos outros, entendeu? Que é o que acaba trazendo mais briga. E mudou a minha vida, não só como profissional, mas também como paciente. Entendeu? Mas hoje em dia, além de você ser médico, você precisa de alguma certificação para você poder aplicar o PMMA? Normalmente, não, sendo médico você pode, mas assim, eu também posso fazer uma neurocirurgia. Agora, eu sei fazer uma neurocirurgia. Ok, você tem um ponto. Entendeu? Não. Poder você Entendeu? pode, dever é outros 500. E, infelizmente, também existem médicos com menos de 2 neurônios. A Meu gente sabe Deus. disso. Assim como existe médico na estética que não tem bom senso estético. Assim como existe médico na estética que tem 2 mãos esquerdas. Sabe qual é o complicado? É É que hoje em dia, querendo ou não só hoje em dia, sempre foi assim, opinião é muito relativo. Pra você ser um médico estético, você precisa ser aberto a opiniões. Você precisa, digamos, você precisa de ter mais de uma opinião. Porque às vezes o que é bonito pra você não é bonito pra mim, não é bonito pra ela, não é bonito pra ninguém. Então você tem que ser... Não, é complicado, e eu acho que é bem complicado. Você vai procurar aquele que tem resultados parecidos com o seu objetivo. Sim. Pra isso serve. Eu acho que o Instagram é a maior vitrine que tem. Ele não indica quem é o bom profissional. Nunca. Porque quem tem... É aquele assunto que a gente tava falando. Quem tem dinheiro para marketing, às vezes está trabalhando pouco. Né? Então, assim... Quem tem tempo pra marketing. Né? Quando você olha o Instagram e vê alguns resultados semelhantes àquilo que você deseja, pô, já causa aquela empatia. Eu tenho inúmeros amigos que fazem esse tipo de procedimento. Hoje é até legal, porque eu olho e sei quem fez. Porque o padrão estético de bom senso de cada um é diferente. E os que me procuram, meus pacientes que me procuram, já sabem qual é o meu. Os que procuram meus colegas já sabem qual é o deles. Que interessante. Entendeu? Agora vamos entrar no jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar uma frase e você tem que responder o mais rápido possível, ok? Vixe, sou lerda. Aí, relaxa. E nos primeiros, quando a gente começou, a gente tinha, sei lá, 5, 10 segundos pra pessoa. Mas aí, de tanto pessoal não conseguir falar em 10 segundos, aí eu falei, vamos, vai Deixa no seu um pouquinho tempo. mais. Vai no seu tempo. Eu sou em uma única palavra. Eu sou maravilhosa. Concordo, uma gata. Eu nunca mais eu queria. Eita. 5, brincadeira. Pior que eu sei, eu já fiz tudo que eu quis. Eu nunca Já fui pra China, mas eu queria. Olha só que legal. Eu nunca mais eu queria, cara, eu gostaria de pular de paraquedas. Se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém, quem seria? Ninguém, eu acho que eu já me perdoei. Palmas. Um lugar especial.
Ah, minha família, perto dela. Oh, que fofa. Seu maior medo? Ter só mão esquerda na medicina estética. É um ótimo medo. Uma frase. Tem tantas frases. Fazer o bem sem olhar a quem. Olha, uma ótima frase. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? Ela era foda. Eu acho que é o que todo mundo quer ouvir quando ir pro céu, né? Pro bom e pro ruim. Não tem problema não. Tadinha. Um conselho para os ouvintes. Se deem valor. Eu acho que a medicina estética é saber isso. É você se dar valor. Entender que não é a pessoa que vai ter que indicar para você o que você precisa. Você vai indicar para ela o que falta em você, mas não que aquilo seja o mais importante. Você é o mais importante. E as minuciosidades que você quer corrigir, quem tem que determinar é você. Não é chegar no médico e falar assim, o que eu tenho que fazer? Não. Como você se sente? Às vezes você se dá valor, você minimiza o que você tem que fazer no estético. A gente se gostar tem que ser em primeiro lugar. Oh, ai, gente, ela é muito fofa. E aqui pra você, pra finalizar com chave de ouro, o quadro de perguntas rápidas. Se você pudesse dar um conselho pra Mari, que tava iniciando na medicina, tava começando ainda a sua carreira, qual conselho você daria pra ela? Foge de cilada, mentira. Corre daí, vai atrás do Cão Raymond, pelo amor de Deus! Não, continue e seja feliz. Eu não tenho. Acho que da minha formação profissional, não tenho nada que me deixe. Que mulher resolvida. É um mulherão mesmo, gente. Meu Deus. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Infelizmente, acabou o PMMA. Calma. Não. Foi exportado do Brasil. Não. Brincadeira. Infelizmente, o nosso Podcota chegou ao fim. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e meus pais, a Renata das Festas da Lembrancinhas, que fez essas canecas maravilhosas. Hidrate-se. E a Mansão dos Nobres, muito obrigada. Beijo, Paulo e Clodoaldo. E, obviamente, a vocês que estão aí atrás na telinha, não se esqueçam de deixar o like, se ativar o sininho. É aqui embaixo, rapidinho, menos de 5 minutos, menos de 5 segundos. E não vai pausar o vídeo, à vontade. E, obviamente, a você, muito obrigado por estar aqui conosco. Mais um Podcota incrível. E muito obrigado por estar aqui comigo. Foi uma honra ter você aqui conosco. E pera que eu tenho uma última pergunta pra ela, hein? E desmistificar o PMMA e ser uma doutora maravilhosa, pode? Pode, Cota. Aê, então é isso, família. Então vem comigo.